Nesse vídeo você aprenderá sobre os títulos do Tesouro Direto e as diferenças entre eles. Mas já deixo claro que se você não sabe disso, você está no básico do básico. Ou seja, você está aqui na sua escadinha de desenvolvimento sobre conhecimento financeiro. Ou seja, você ainda nem subiu um degrau. Você está no zero, completo leigo. E o objetivo desse vídeo, se você acompanhar aqui rapidinho durante alguns minutos, é tirar você daqui e colocar você no seu primeiro degrau. Então você vai sair daqui e vai para cá. E uma observação importante é que esse vídeo não vai te ensinar só sobre a base do Tesouro Direto, vai te ensinar sobre a base da renda fixa. Então você vai entender não só o Tesouro Direto, como toda a base da renda fixa. Para começar, você precisa entender que são 3 tipos de títulos do Tesouro Direto principais: Tesouro Selic, Tesouro Pré-fixado e Tesouro IPCA+. E para você entendê-los de vez, você só precisará seguir 3 passos simples. E eu garanto que você nunca mais vai ter nenhuma dúvida sobre esses títulos. O primeiro passo é: o que é Tesouro Direto? Bom, Tesouro Direto nada mais é do que o investimento mais seguro do Brasil, oferecido por ninguém mais, ninguém menos que o governo federal. Gabriel, por que você não falou isso antes? Oferecido pelo governo? Como que é seguro oferecido pelo governo? Vão roubar esse dinheiro, não confio no governo. Calma aí, eu até entendo esse seu medo quanto à corrupção no Brasil e tudo que envolve a gestão pública. Mas por que esse é o investimento mais seguro do Brasil? Porque o governo é quem detém a máquina de imprimir dinheiro. Então, caso ele não consiga pagar as suas dívidas, ele consegue simplesmente imprimir mais dinheiro, diferente dos bancos, por exemplo. E eu deixo uma pergunta para você: o que é mais fácil de quebrar? Um país com todas as suas estruturas, empresas, pessoas, recursos naturais, ou uma empresa só? Um banco. E também o que acontece com os bancos e as financeiras de um país caso esse país quebre. Se um país quebra, naturalmente, as empresas dele tendem a quebrar também os bancos. Então é por isso que o Tesouro Direto é o investimento mais seguro do Brasil. E não são somente os investidores pessoas físicas que compram esses títulos. Os próprios bancos, financeiras e até os investidores estrangeiros compram títulos do Tesouro do Brasil. Então fica tranquilo, segura a onda e vamos entender melhor sobre esse investimento, que é excelente para iniciantes. Então esse foi o primeiro passo. Vamos agora para o segundo. O segundo passo é entender os tipos de renda fixa. São 3 tipos de renda fixa: pré-fixada, pós-fixada e híbrida. E quais são as diferenças desses 3 tipos? A pré-fixada é o tipo de investimento em renda fixa em que você investe sobre uma taxa pré-acordada, pré-definida, por isso pré-fixada. Então, por exemplo, ao investir, você está emprestando o seu dinheiro para receber de volta com juros no futuro. Então você empresta esse dinheiro a uma taxa pré-acordada com a entidade que você está emprestando de 10% ao ano. No vencimento, por exemplo, de 2 anos, 3 anos, você vai receber exatamente 10% ao ano relativo ao que você investiu. Então é uma taxa pré-fixada. O outro tipo de renda fixa é o pós-fixada. A renda fixa pós-fixada é a renda fixa que tem um lastro, um vínculo a uma taxa que pode mudar posteriormente, e por isso pós-fixada. Um exemplo é que se você chega para um amigo seu, empresta dinheiro para ele e fala: olha, você vai ter que devolver esse dinheiro e você só precisa pagar o reajuste da inflação. Então você emprestou ali 100 mil reais para o seu amigo e ele vai ter que te devolver somente o reajuste da inflação. E você entende então que a inflação é uma coisa que não tem como saber qual que vai ser a inflação daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, 3 anos. Então você emprestou 100 mil reais para o seu amigo e ele vai ter que te devolver a inflação. Ou seja, a inflação do próximo ano pode ser de 3%, de 8%, de 10%. Ou seja, é uma taxa pós-fixada, uma taxa que pode mudar com o tempo. E agora nós vamos para o tipo híbrido. O tipo de renda fixa híbrida nada mais é do que uma fusão de pré e pós-fixada. Então seria uma taxa pré, mas uma taxa
pós-fixada. Então, por exemplo, você empresta o dinheiro para o seu amigo, R$100.000, cobrando a inflação mais uma pequena taxa de 2% ao ano. Então, se a inflação foi 8%, ele vai ter que te pagar 8% da inflação mais 2% da taxa pré-definida. É muito simples. Isso aqui serve para todo tipo de investimento em renda fixa. Esse foi nosso segundo passo. Agora nós vamos para o último passo, que é os títulos do Tesouro na prática. Então nós temos o Tesouro Pré-fixado, o Tesouro Selic e o Tesouro IPCA+. E você vai perceber que o terceiro passo é uma fusão do primeiro e do segundo passo. Por exemplo, o Tesouro Pré-fixado é o investimento no Tesouro Direto, o investimento mais seguro do Brasil, oferecido pelo governo federal, primeiro passo, mas pré-fixado. Então ele é fixado a uma taxa definida previamente. Isso aqui faz parte do passo 2. Então, o tesouro pré-fixado é o tipo de investimento no tesouro direto que é pré-fixado a uma taxa definida ali na hora que você vai contratar o investimento. Fica no vídeo que eu vou já explicar situações que possam ser interessantes a partir de cada título. Aqui o Tesouro Selic, ele nada mais é do que um tesouro pós-fixado. A taxa Selic é a taxa básica de juros do Brasil. Então essa taxa vai mudando ao longo do tempo. Não tem como você saber qual vai ser a taxa Selic daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, 3 anos. Então é uma taxa que vai mudar de acordo com as decisões do Comitê de Política Monetária e do Copom. Então você tem um tipo de investimento no tesouro pós-fixado. E também é um investimento mais líquido de todos. Você tem uma liquidez diária e você pode resgatar quando quiser. Então, esse investimento aqui é o melhor para iniciantes. Excelente para ser uma reserva de emergência, um substituto ali da poupança. Já tem vídeo aqui no canal ensinando sobre como investir no Tesouro Selic. Vou deixar inclusive aqui no card. E o Tesouro IPCA+, nada mais é do que um tesouro híbrido. E por que ele é híbrido? Porque ele é o Tesouro IPCA. IPCA é o índice que nós usamos para medir a inflação no Brasil. Não tem como saber qual que vai ser o IPCA futuro. A gente só sabe o IPCA que passou. Mas tem como a gente ter uma ideia a curto prazo. A longo prazo não tem como saber. De todo modo, mede a inflação e é sempre bom ter a certeza de que você não vai perder dinheiro para a inflação. Então você tem a promessa de receber o IPCA, que é o índice que mede a inflação, mais uma taxa pré-definida. Por exemplo, hoje está 6%. Então é Tesouro IPCA+, 6%. Por isso, Tesouro IPCA+. Então é uma mistura de uma taxa pós-fixada e uma taxa pré-fixada. Por isso, Tesouro IPCA+. Mas eu sei o que você quer saber. Você quer saber como que isso pode ser interessante para você como investidor. Então o Tesouro pré-fixado pode ser interessante para períodos mais curtos, em que há uma previsão de queda ali da taxa de juros e que o investidor quer uma garantia daquela taxa que ele vai receber todo ano. Então, por exemplo, o Tesouro pré-fixado está prometendo 15%. 15% ao ano. O investidor percebe que isso é uma taxa muito interessante para ele, que não vai se manter durante muito tempo, e ele investe no tesouro pré-fixado. E assim ele tem a certeza de que se ele esperar até o vencimento, ele vai receber exatamente 15% ao ano, sem risco de variação. Mas lembrando que isso só acontece quando o investidor espera até o vencimento. Se você não esperar até o vencimento, você tem um risco de perder dinheiro ou ter uma oscilação diferente do prometido devido ao fenômeno da marcação a mercado. Então não recomendo investir nesse tipo de investimento se você vai querer resgatar a qualquer momento, se não é uma coisa que você vai esperar até o vencimento. Sobretudo se você é um investidor iniciante e não entende a marcação a mercado. O Tesouro Selic, eu já disse, serve como reserva de emergência, como dinheiro ali de caixa para você resgatar quando quiser. É um investimento seguro e que você pode fazer um investimento em bancos, corretoras dos mais diversos tipos, ou mesmo no site do Tesouro você tem acesso. Então o Tesouro Selic é o mais seguro e o mais coringa, entre aspas. Só que ao investir no Tesouro Selic, você não sabe qual vai ser a taxa no futuro. Por exemplo, a taxa Selic hoje no Brasil está em 10,5%, se eu não me engano. Mas você não sabe se essa taxa vai cair. A previsão é de que ela caia para 9% até
o fim do ano, enquanto quem investiu no Tesouro Prefixado vai ter a taxa prometida. Mas se a taxa Selic subir, por exemplo, o investimento no Tesouro Prefixado continua rendendo a mesma coisa, enquanto o rendimento no Tesouro Selic subiu. E o Tesouro IPCA+, é um investimento para mais médio prazo. Ele está trazendo retornos interessantes e você tem a opção de ter o seu dinheiro seguro, rendendo acima da inflação durante uns bons anos. Então acaba sendo uma opção interessante para blindar o seu dinheiro da inflação no Brasil. Mas assim como o Tesouro Prefixado, ele sofre marcação a mercado. Então se você vai fazer um investimento para não saber ali quando vai fazer o resgate, se vai querer resgatar antes do prazo, eu não recomendo que você faça um investimento sem entender o fenômeno da marcação a mercado. Mas para prazos mais curtos, a gente tem diversos vencimentos, por exemplo, aqui hipotético 2028, 2032, 2038. Então você tem vários vencimentos com essa taxa prometida para você deixar o seu dinheiro. E aqui nós encerramos esse vídeo. Foi um vídeo sobre a base da renda fixa, bem dinâmico aqui para novos investidores. Curte o vídeo se eu conseguir te ajudar de alguma forma, comenta alguma dúvida que eu vou responder e se inscreve no canal, compartilha com um amigo que eu vou continuar trazendo conteúdo sobre investimentos para te ajudar a desenvolver a sua vida financeira. E agora, você já pode dizer que você está aqui. Você não é mais um completo leigo e já subiu o primeiro degrau na sua escalada de conhecimento sobre investimentos em busca da sua independência financeira. Nos vemos então no próximo vídeo.